Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs aqui presentes, quem nos acompanha de casa pela Rede Século XXI, Palavra de Deus, 22ª semana do Tempo Comum, segunda-feira, primeira leitura que nós ouvimos, da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. A primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, eles imaginavam que Jesus viria logo, a segunda vinda de Jesus era iminente. Só que aí a comunidade ficou muito triste, que morreu algumas pessoas. Então Paulo está dizendo o quê? Uma palavra de esperança e de consolo. Ora, qual é a nossa profissão de fé? Jesus morreu, mas ressuscitou. E a vinda dele segunda é uma certeza. Então ele vai dizer que aqueles que morreram também vão se salvar. Estão esperando o julgamento. O julgamento, mas quem viveu em Jesus será ressuscitado por ele. Assim como Jesus ressuscitou, ele morreu e ressuscitou, todos aqueles e aquelas que seguiram ele também vão ressuscitar. Os que já morreram e os que futuramente vão passar pela experiência da morte, se a segunda vinda de Jesus não tiver ocorrido. Por isso que aqui ele fala do arrebatamento, né? Paulo está estimulando a comunidade. Olha, nós não vamos passar por essa experiência da morte. Jesus vem logo. E a segunda vinda de Jesus é como um arrebatamento. Então é uma palavra de consolo. Só que
Tanto aqui a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses vai dizer que todos eles passaram por a experiência da morte, né? Jesus não veio, né? Mas a vigilância todos esses dias pede para a gente. A segunda vinda de Jesus pode ser a qualquer momento. Um dia, o mundo, a história tem fim. Jesus reinará sobre tudo e sobre todos. Mas enquanto isso não acontece, pode ser o momento da nossa partida. Ou seja, a vigilância a gente não sabe a hora da nossa morte, temos que estar vigilantes. Então é um convite sempre a estarmos em sintonia com Jesus. O evangelho que nós ouvimos, né, é a proclamação da missão de Jesus. Ele está lá em Nazaré. E conforme o costume, Jesus ia na sinagoga, então ele nos ensina a nossa oração, a gente participar das nossas comunidades, a rezar, ouvir a palavra de Deus. E lá deram para ele o rolo, né? Aquele tempo não era papel. Ele desenrolou e o livro do profeta Isaías, e ele disse, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção. Isaías 61. Ele personifica assim, esse Messias que vem e que vem trazer uma palavra de alegria, tanto há 2000 anos, para nós hoje também. Não só para os pobres material. Quem está triste, qual é a boa notícia que você gostaria de receber? Mas também sim, Jesus quer um mundo mais justo, humano, fraterno, e ele nos ensina a dimensão do amor ao próximo, né? Mas qual que é a boa notícia para que uma pessoa que está desempregada? O trabalho. Para quem está endividado, pagar as dívidas. Para quem não tem o necessário, ter o necessário e uma vida em abundância. Então hoje, nesta manhã, quem está aqui, quem nos acompanha de casa, né? Jesus está, hoje se cumpriu essa passagem da Escritura. Qual é a boa notícia que você espera nessa segunda-feira para a sua vida? Porque isso é fé. Como Paulo disse na primeira leitura, né? Até a segunda vinda de Jesus, ele está presente entre nós. E pela fé, ele muda a nossa realidade. E a nossa realidade começa mudando pela fé. A fé, a esperança. Qual é a tristeza que te abate neste dia? Quem também nos acompanha de casa. E aí Jesus falando para você, né? Anunciar essa boa notícia à sua vida. Mas ele continua. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aos presos. Quanta gente, né? Aqui, na época de Jesus, havia muitas pessoas que eram presas por dívida. Não conseguia pagar os impostos, eram vendidas como escravo ou presos. Então havia muita situação de injustiça. Mas Jesus também está falando daquelas prisões, droga, alcoolismo, jogatina, pornografia. E hoje, né, já tem até tratamento, as redes sociais, tem pessoa que é viciada 24 horas. Então, os vícios modernos hoje, e Jesus vem para o quê? Para proclamar a libertação aos que estão presos no pecado de todo tipo. E aí a gente tem que vigiar. Jesus pode nos libertar do pecado. Aos cegos a recuperação da vista. Não é só cego físico, que Jesus curou inúmeros, mas a cegueira da falta de fé, como o povo nazareno lá teve, que a gente ouviu no Evangelho. Para libertar os oprimidos, ou seja, né? Qual é a opressão que está na nossa vida hoje? E os nossos problemas faz com que a gente carregue peso e a gente vai perdendo a vontade de viver como se nós estivéssemos carregando uma tonelada. É o compromisso diário, né, com a família, com o trabalho, com a nossa vida, com os nossos sonhos. A gente fica esgotado, chega a segunda-feira cansada, a gente não vê a hora de chegar a sexta-feira e depois é um ciclo. Então, para libertar os oprimidos, Jesus vem nos libertar. Ele pode redescobrir em nossa vida a vontade de viver, e nele nós temos uma nova forma de viver. E aí ele diz que hoje se cumpre esta passagem da Escritura. E aí entra a segunda parte, a negação, né, dele como o Filho de Deus, como o Messias. Os nazarenos, mas esse não é o filho de José? E ficaram o quê? Escandalizados por causa dele. Não acreditaram que na humanidade de Jesus, aquele
filho de José, José pai adotivo, o filho de Maria Santíssima, eles não acreditaram que ele poderia ser o Filho de Deus enviado para curar a humanidade. Mas por quê? Muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, o orgulho nos mata. Como vai se dizer, né? Um profeta só não é bem recebido em sua pátria, ou santo de casa não faz milagre. E quantos milagres a gente deixa de receber porque a gente tem aquele preconceito. Ah, mas aquela pessoa, não. A gente julga a aparência, a gente julga tantas coisas. Ah, aquele padre, eu não sinto força. Mas peraí, a força é da palavra. Quantos milagres e quantas curas, quantas libertações deixamos de receber pela nossa falta de fé. Como o povo de Nazaré. Como o povo de Nazaré. E aqui Jesus, ele é quase jogado no precipício, né? Mas ele continua a sua missão. Então, qual é a mensagem para nós nesta segunda-feira? Reavivar nossa fé, nossa esperança de que Jesus é esse Filho de Maria Santíssima, que vem nos curar, nos libertar de nossas cegueiras, de nossas escravidões. É esse que devolve a nossa alegria, é esse que nos traz a abundância, é esse que nos ensina o amor ao próximo, é esse que nesta manhã nos abençoa com toda sorte e graça de bênçãos. Mas a gente tem que tomar posse, a gente tem que acreditar. Então, que nós possamos, ouvindo esta boa notícia, né, de Jesus, vem proclamar a alegria, vem proclamar a recuperação da vista, libertar-nos de toda a opressão. E que com a graça de Deus a gente possa ser esse instrumento de Jesus na vida das pessoas. Como esta palavra hoje é proclamada por esta rede século 21. Então nós agradecemos também a todos que ajudam esta obra para que ela possa continuar a sua missão de animar tanta gente desanimada, de curar tanta gente cega, de tirar tantos pesos de tantas pessoas oprimidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.